Você já reparou que a chegada do frio é quase sempre acompanhada por um aumento do nosso apetite? Será que é impressão ou de fato ficamos com mais fome nessa época do ano? É o que vamos desvendar no Mentalistas desta semana. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a endocrinologista Lívia Marcela, que está aqui com a gente no Mentalistas. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Obrigada pela presença, viu? Obrigada a vocês. E também a psicóloga Carolina Marques, que é terapeuta cognitiva comportamental. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, e vocês? Tudo bom? certo. Tudo bom, Carol. Vamos tentar desmistificar esse tema. Será que a gente come mais no inverno? Ai, já deu até fome só de pensar no assunto, né? Tem alguma explicação orgânica para isso? Vou começar com a doutora Lívia, então. Existe alguma explicação orgânica? O corpo pede mais alimentos mesmo nessa época? Sim, existem até alguns trabalhos que foram feitos com relação a isso. Então, no inverno, a tendência é que a gente sinta mais frio e o corpo, para manter a temperatura entre 36 e 37 graus, acaba precisando de mais energia. Então, para repor essa energia que a gente gasta, a gente acaba comendo mais no inverno. Mas não é só isso que acontece, né? Essa é uma das teorias, mas no inverno também os dias são mais escuros e isso faz diminuir a serotonina. Esse foi o resultado do estudo feito nos Estados Unidos, na cidade de Califórnia. Então, os dias são mais escuros e nesses dias mais escuros a gente tem menos serotonina circulando. E com isso, o que acontece? Para buscar uma sensação de prazer, de bem-estar, a gente acaba comendo mais. Só que a gente, às vezes, exagera, né? Então, eles viram também que a gente, para manter a temperatura corporal, acaba gastando a mais por dia 200 calorias. Mas nem sempre é isso que a gente acaba comendo a mais, né, no inverno. Acaba comendo muito mais, aposto, não é? Acaba comendo muito mais. Do ponto de vista psicológico, tem um porquê disso? É exatamente Carolina? isso mesmo, né? Eu acho que a diminuição da serotonina, o neurotransmissor que traz bem-estar pra gente, faz com que a gente acabe buscando bem-estar, a sensação de bem-estar em alimentos mais calóricos. E esse excesso de caloria é que faz a gente engordar um pouquinho mais no inverno. Na verdade, o inverno, né, é uma boa época para a gente emagrecer. Se a gente conseguisse segurar a onda de não comer alimentos calóricos, é uma boa época para a gente manter o peso bom, porque o corpo ele queima muito mais caloria no inverno do que no verão. Mas acontece isso, a baixa temperatura, junto com toda a explicação que a doutora Lívia deu, e a diminuição da serotonina faz com que busquemos alimentos calóricos, que tragam esse tipo de conforto, uma sensação de bem-estar emocional, o que acaba mantendo o nosso peso mais elevado. Então não é mito que a gente tem a tendência a comer mais, assim. Não é mito. É verdade, é comprovado por estudos. É verdade. Inclusive para os aspectos psicológicos mesmo do tempo. A gente tenta nos beneficiar de alguma forma. Toda vez em que o corpo assimila que a gente não está em sensação de bem-estar, ele vai buscar uma sensação de bem-estar. O sistema da recompensa, que fica no nosso cérebro do hipotálamo, ele faz sempre essa mediação entre o bem-estar do nosso corpo. Então, toda vez que ele se sente em que a gente está, vamos colocar assim, em menos bem-estar, ele vai buscar o bem-estar em alguma forma. Agora, doutora Lívia, no consultório, com a experiência que você tem, os pacientes chegam com uma queixa de falta de controle muitas vezes? A gente está no inverno, então, além do inverno, tem essa questão toda, né? Do controle e tal, de você querer comer alimentos mais calóricos. Os pacientes chegam lá e falam, olha, não consigo me controlar, é muito difícil nessa época. Além de tudo, no Brasil a gente tem as festas juninas, não esqueçamos das festas juninas. Você tem canjica, curau, quentão, tudo que é hipercalórico, né? Então, os pacientes chegam na clínica se queixando disso também, com a sua experiência? Sim, os pacientes, eles têm muito essa queixa. No inverno, é mais difícil controlar a alimentação, né? Então, se a gente fosse pensar, no inverno tem festa junina, e assim, não é uma festa junina, né? Tem a festa junina da escola, do trabalho, do não sei o quê. Então, a gente vai em pelo menos 3. E aí,
nessa festa junina, a gente tem que desvencilhar um pouco o foco assim, festa junina é só para comer. Porque senão, em uma festa junina, a gente come a caloria do dia inteiro. Então, come 2.000 calorias fácil, porque o quentão tem 300 calorias, a canjica tem 200 calorias e assim por diante. A gente pode ir na festa junina e dançar quadrilha, né? Ter fazer outras coisas que não só comer. Acho que é isso, dissociar a diversão da alimentação, né? Que a gente tem muito associado. Vou me divertir na festa junina, então eu tenho que comer tudo para eu ser feliz. E ser feliz não está associado a comer tudo. E você poder distribuir em cada festa junina um pouquinho. Tem um trabalho muito interessante da Unicamp, que foi feito de 2008 a 2010. Eles pegaram os pacientes e dividiram, no nível do colesterol sazonal. Então, eles pegaram o colesterol ruim do verão, quanto é? E o colesterol ruim do inverno, quanto é? E eles perceberam que o colesterol ruim do verão é mais alto, estatisticamente, do que o colesterol ruim do inverno, que é o LDL, né? Então, assim, a gente pode até ter uma liberdade, porque acho que faz parte ter uma liberdade para comer, né? A gente não precisa ser tão rígido, mas as pessoas que têm diabetes, hipertensão, alto risco cardiovascular, talvez essas pessoas devessem ser um pouco mais focadas, porque se aumenta o colesterol ruim, acaba piorando as chances de infarto, derrame, né? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Ô, Carol, e na terapia cognitivo-comportamental, como que é o manejo, né, dessa situação? Por exemplo, alguém vai no consultório da doutora Lívia, pega um regime, veio desde o verão bonitinho, emagrecendo, chegou no inverno, degringolou. É possível a psicologia ajudar nesse momento? E como é possível isso? A gente trabalha exatamente dissociando as ideias que as pessoas têm negativas em relação à comida. Por exemplo, que a comida vai trabalhar compensando algo que está ruim, que a comida vai trazer felicidade, que eu como a comida porque hoje eu não tive um dia bom, hoje eu posso, hoje eu estou de TPM. Então, é dissociando os pensamentos disfuncionais que as pessoas têm em relação à comida. Né? Trazendo a ideia de que a comida é uma alimentação e não um desabafo, e não um escape, e não um consolo. Mas isso não muda de uma hora para outra, imagina, não é? É uma mudança de vida, uma mudança de uma interpretação de como a gente enxerga a comida na nossa vida. E muitas vezes isso atinge outras esferas, e não só a alimentação, como você disse muito bem, mas em que momentos eu não me sinto satisfeita comigo mesmo e eu acabo me indo para a comida, buscando consolo, buscando alegria, buscando afeto. É dissociar esse comer emocional. Exatamente. Então. A comida é uma alimentação, ela é deliciosa, ela faz parte, a gente precisa comer, mas a gente não precisa comer para ser feliz, a gente não deve fazer essas associações, elas são disfuncionais. E a terapia cognitiva, ela vai desmistificando essas ideias e substituindo hábitos negativos por hábitos mais funcionais. Isso perdura? Ou o paciente acaba regredindo? Ou tem que ser um trabalho contínuo? Não, isso perdura. Na verdade, a terapia cognitiva comportamental é comprovada como a terapia mais que tem mais resultados a longo prazo na perda de peso. Exatamente porque você não faz um trabalho focado no momento, mas você faz uma mudança da forma estrutural do que a pessoa lida com a vida. E a comida e a forma com que a pessoa se alimenta está incluída nessa interação com a vida. Eu fico imaginando esse paciente que chega nessa época do inverno, que é o tema aqui do nosso programa, Lívia, e acaba regredindo um pouco, né, nessa dieta. Como é que é feito, de que maneira isso pode ser feito no cardápio, escolha de alimentos, para ele não se privar totalmente das gostosuras de um fondue, um caldo verde, né, um vinho, um bom vinho. Existe alguma estratégia, assim, que no consultório dá para fazer também? Sim, assim, no inverno, é lógico que a gente vai querer experimentar algumas comidas que são típicas dessa época do ano. Não tem nenhum problema quanto a isso. O problema só é quando, por exemplo, eu quero tomar chocolate quente. E eu tomo chocolate quente todos os dias, do inverno inteiro. Então, isso vai ser uma soma calórica que vai representar uns quilos extras no final do inverno. Algumas dicas, assim, por exemplo,
para se sentir aquecido e uma sensação de bem-estar, é o chá, né? O chá é ótimo, ele não tem caloria nenhuma e ele é ótimo para hidratar e para manter aí o peso, né? Uma outra dica são as sopas, mas só que você tem que tomar cuidado, porque a sopa, ela pode ser muito calórica. Ela é boa para hidratar, tudo, mas ela pode ser muito calórica. Então Então o paciente chega no seu consultório e fala, doutora Lívia, eu tô ótima, tô tomando canja todo dia, tô tomando sopa todo dia, mal sabe que tá engordando. isso eu então. escuto muito. É Acho que mesmo? todos os dias eu escuto. Não, mas ó, veja bem, eu não tô perdendo peso, mas eu tô tomando sopa. Mas sopa, que sopa, né? Ah, eu só ponho um queijo, um creme de leite. Então, é boa, é uma delícia. Mas só cuidado, assim, com a ilusão também, né? Às vezes você fala assim, não, mas eu não gosto tanto disso. Eu só tô comendo isso pra perder peso. E veja bem, isso não perde peso. Então, isso também é muito triste, né? Se a paciente procura... Exato. Então é possível fazer trocas. Por exemplo, o vinho, vai. O vinho é bem calórico. O vinho Teria é alguma calórico. opção, assim? Não. Então, aí fica o mais vinho. difícil, né? Tô tentando ajudar as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu acho que o que vai ter que fazer é assim, não se privar de tomar o vinho se a pessoa gosta de tomar o vinho, só vamos deixar para momentos especiais, entendeu? Eu quero tomar o vinho, tipo ontem, no Dia dos Namorados, eu não vou tomar o vinho. Ah, tome o seu vinho, seja feliz. Mas não todos os dias, né? Acho que é esse que é o grande... a grande mensagem, A né? ideia não é uma escravidão, né? Sim. Você pode comer de tudo, é muito gostoso você comer de tudo e você tem que comer para viver feliz. A questão é exatamente isso, você ter moderação, entender que aquilo faz parte da sua vida e que tem que entrar de forma gradativa, em momentos especiais e não todos os dias de forma compulsivamente. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas a psicóloga Carolina Marques, que é terapeuta cognitivo-comportamental, endocrinologista Lívia Marcela. Falando sobre comer no inverno, e se a gente sente mais fome no inverno, eu queria saber se nessa questão existe muita diferença entre homens e mulheres, assim. As mulheres sentem mais fome no inverno, os homens sentem mais fome, ou então, não, é mais fácil lidar, cada uma no seu aspecto, né, endocrinologia e a psicologia, quem nessa disputa se dá melhor? Vou começar com a área da nutrição, a endocrinologia. E aí, doutora Lívia? Então, você sabe que essa pergunta é tão interessante que ela já foi tema de um trabalho científico. Foi feito um trabalho científico para falar sobre isso. E eles não conseguiram chegar à conclusão que o gênero é tão importante. Então, ser homem ou ser mulher é tão importante assim para comer mais ou menos? Por quê? Porque tem outros fatores que acabam sendo importantes. Uma das coisas muito importantes é a distribuição de gordura corporal. Então, quem tem mais gordura corporal, que a gente acaba analisando isso pela bioimpedância, acaba que tem menos frio, porque tem a proteção da gordura corporal. Se a gente fosse pegar dois indivíduos, um homem e uma mulher, que têm a mesma composição corporal, ou seja, tem a mesma gordura, a mesma massa magra, tal, outros fatores entram. Então, por exemplo, a distribuição de pelos. O homem, ele, né, normalmente, né, a gente tá falando geral, a gente não pode, né? Então, normalmente o homem tem mais pelos que as mulheres. E as mulheres, além de ter pouco pelo, elas se depilam. E o pelo é um fator de proteção pro frio, né? Sim. Quando a gente fica arrepiado, faz uma camada quente pelo frio, né? Faz uma camada quente e aí a gente se sente mais protegido. Então, esse é um outro fator importante da distribuição dos pelos. Então, aí o homem ganha, né? Ele sente menos frio realmente. E uma outra coisa são os hormônios. Então, todos nós, homens ou mulheres, a gente produz testosterona. Só que o homem produz mais testosterona. E ele produzindo mais testosterona, a testosterona gera um metabolismo mais acelerado e eles têm mais calor. Então, assim, em geral, o homem sente menos frio, Mas nós não podemos falar isso assim, é certeza. Não dá. Depende de muita coisa, até mesmo do cigarro. E aí, com relação à comida, né, não é porque a mulher sente mais frio que ela acaba comendo mais. Eles fizeram até... Então vamos ver se as mulheres comem mais. Elas comem, mas é mais
pela questão da Carol, eu acho. É mais pelo sentimento de tipo escuridão, pela baixa da serotonina. Eles fizeram um estudo, outro também muito interessante, que foi com relação ao chocolate. Elas pegaram, a indústria de chocolate fez esse estudo. Então, como foi? Eles entrevistaram 2.000 pessoas, homens e mulheres, e nesse estudo eles viram que no inverno aumenta a venda de chocolate em 20%. Aí relacionado com o que tá isso, né? Aí eles viram que a maior relação foi com a sensação de bem-estar que o chocolate provoca. E não simplesmente com, sei lá, caloria. Não, a sensação de bem-estar. E quem falou mais sobre isso, sensação de bem-estar no inverno, foram as mulheres. Olha! Então, acho que, assim, é muito complexo, né, pra falar quem come mais. São muitos fatores. Puxa, já dá pra gente fazer a ponte Não, eu imediata acho que pra psicologia, não é? biologicamente talvez não tenha muita diferença mesmo, mas a gente sabe, as pesquisas indicam que a ansiedade e a depressão, elas são muito mais incidentes em mulheres do que em homens. E esses são 2 fatores que costumam se agravar no inverno, né? A gente tem os transtornos de humor sazonal, que a gente chama. Justamente pela baixa de serotonina, que acabam influenciando nessas 2 dificuldades do humor. E com isso, aumentam a ingestão de chocolates e alimentos com gordura e que trazem sensação de bem-estar, né? A ansiedade, ela é muito mais incidente em mulheres do que em homens. Ela é 45% a mais em mulheres do que em homens. Então, esse é um dado que é importante quando a gente fala de por que, de repente, mulheres têm mais probabilidade de ingestão de chocolate do que homens. Esse é um aspecto que a gente vai sempre observar, como é que está a ansiedade, como é que está o humor, como é que está a depressão. Então, quando chega um paciente no seu consultório, né? Aí chega um homem e uma mulher. O tratamento da terapia cognitivo-comportamental é diferente para esses 2 públicos ou não? Não é diferente para esses 2 públicos. O tratamento ele é individual, ele é focado para a demanda de cada uma das pessoas. Agora, se a pessoa traz traços de ansiedade, traços de depressão, a gente vai focar o tratamento nisso e o quanto isso interfere na ingestão de comida. Eu fico pensando nas personalidades, né? Isso. A gente tem inúmeros tipos. Aí isso pode influenciar também Claro no sucesso, que pode no fracasso influenciar. desse processo? Do sucesso do fracasso do processo não, mas influencia no tratamento em si, em como a gente vai fazer para abordar a pessoa e como vai fazer para fazer a mudança de pensamento, de um pensamento disfuncional para um pensamento funcional, em como ela está interpretando a vida, né? A forma com que a pessoa interpreta as situações é que é responsável pelo humor, é responsável pelo que ela vai fazer e o comportamento que ela vai ter. E a terapia entra exatamente aí. Nossa, eu acho que eu tenho uma vida muito ruim, meu trabalho me deixa muito sobrecarregada, eu sou muito injustiçada pela vida. E por causa disso, eu como chocolate mesmo quando eu chego em casa. Minha única alegria é chegar em casa e assistir televisão com o meu cachorro e comer meu chocolate, pedir uma pizza. E de repente a gente pode começar a enxergar a vida por aspectos e ver que não é só o trabalho, o chefe, a rotina, que tem outras áreas que a gente poderia investigar. E como é que eu estou interpretando isso? Será que parte do que eu tenho de ruim na minha vida eu também não tenho como mudar? Eu não sou um pouco responsável? E onde é que exatamente o chocolate que eu como à noite vai realmente me ajudar para que eu saia desse processo? Na verdade, isso é um resuminho, né, de uma coisa que é muito mais ampla. Mas a reestruturação da forma com que a pessoa enxerga a vida é que faz a diferença e que torna esse processo algo de fato definitivo para o emagrecimento, porque não é focado na perda de peso, mas em como a pessoa está interpretando a vida e como é que ela está, de repente, se beneficiando em termos de humor da comida para compensar algo que não está bacana. E torna um ciclo vicioso, né? Exatamente. O que acontece? A pessoa te procura para perder peso, aí ela tem esse humor deprimido, aí ela chega à noite, come chocolate, não perde o peso, ganha peso, deprime mais e assim vai. É difícil realmente quebrar.
esse ciclo. A gente vê bastante isso no dia a dia, né? Mas assim, com relação a, às vezes vai um casal, entra um casal na sala para perder peso. Normalmente, o que acontece? Não é sempre, mas 90%, vamos pôr assim. Nos casos, o homem perde peso mais rápido que a mulher. E a mulher se frustra, então ela vai na próxima consulta, sendo que ela tá fazendo tudo certinho. Então, acho que tem essa questão do acolhimento também, sabe? Olha, você tá indo super bem, só que o seu metabolismo, o seu organismo é diferente. Realmente, o homem perde mais peso mais rápido que a mulher. Então, a gente tem que entender isso também, né? Puxa, a gente está quase na reta final, então eu queria uma dica desses dois universos que a gente trouxe aqui no Mentalistas, né? A área da endocrinologia, da nutrição e também da psicologia, para esse inverno, que vamos ver ainda por alguns tempos aí, algumas semanas, tá chegando praticamente o inverno nessa semana. Então, vou começar com a área da nutrição. Quais são as dicas para quem está acompanhando aqui o nosso programa, doutora Lívia? Então, olha, aproveite o inverno, né? Não coma com culpa, que eu acho que essa é a pior caloria que você pode adquirir. É que aproveite o inverno não significa, olha, esbanje, né? Isso, tome um caldeirão de canjica, por exemplo. Vá na festa junina, mas não foque só na comida, entendeu? Vai, se divirta, brinque, dance quadrilha, né? Se fantasie, não foque só na comida. Mas, além disso, pro dia a dia, tome bastante chá, não substitua as refeições por doce. Se você não quer comer a fruta porque ela tá fria, tipo a banana, dá uma esquentadinha, põe uma canela. E fica bom, né? Fica uma delícia. E Boa pronto, a dica. caloria é a mesma, entendeu? Eu acho que, assim, moderação e equilíbrio, eu acho que isso é o principal. E a água, hein? A água, Porque né? a água é difícil às vezes tomar no verão. Tem pessoas que têm muita dificuldade. E no inverno fica um pouco mais difícil. Tem alguma estratégia para continuar com a ingestão de água? Principalmente os chás, né? Deus. O chá, com o uso do adoçante ou sem nada, o que muitas pessoas gostam também, é ótimo. É 100% quase água. As frutas também. Tem fruta que é mais de 90% água, tipo melancia, melão, né? Isso é uma coisa. As sopas também são uma fonte de hidratação importantíssima. A gente sabe que nada substitui a água. É importante salientar isso. Nada substitui, mas ajuda muito a manter a hidratação, né? E as sopas, lembrando, não ficar colocando muitas massas, essas coisas. Tem que tomar Creme cuidado de com a leite, sopa. queijo, né? Investigar antes os ingredientes, Isso, não porque é? senão ela pode te sabotar, né? Bom, e para nossa mente se controlar, Vamos lá, Carolina? atividade física que melhora a serotonina, que tá em baixa na estação. É verdade. Né? Difícil sair para fazer uma caminhada no Difícil inverno, fazer uma caminhada, mas gostoso. Vamos tentar ver o que tem de bom na estação, as folhas mais amareladas, começar a observar a natureza, focar no presente, tentar estar no hoje, sem caminhar, sem pensar nos problemas, mas vivendo no momento. A atividade física pode ajudar muito, né? Tentar observar a vida de uma forma diferente da que a gente tem observado atualmente. Então, eu vou na festa junina, deixa eu curtir a festa junina com tudo que ela tem aqui para eu me divertir. Talvez se envolver numa organização, se a festa for na casa de um amigo. Perfeito, Em vez de ficar pensando só só em na fazer comida. não é? Né? Eu acho que focar em leitura, em coisas que o inverno pode trazer de bom, observar o que o inverno pode trazer de acolhedor e gostoso, que não é só a comida mesmo, né? Mas eu acho que o principal que fica para a gente repor, enfim, a maior causadora da alimentação é a serotonina. Acho que a atividade física ajuda muito no inverno. Muito bem, agradecendo a participação aqui no Mentalistas, hoje falando sobre o comer no inverno. Será que... Bom, já descobrimos que é verdade, então, que a gente sente um pouquinho mais de fome, mas aqui as nossas entrevistadas já deram todas as ferramentas para você que nos acompanha passar por esse inverno da melhor forma possível. Agradecendo a psicóloga Carolina Marques, que é terapeuta cognitivo-comportamental. Obrigada pela presença, viu, Carolina? Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Obrigada. E a doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista, está aqui conosco no Mentalistas. Obrigada pela presença, Obrigada, viu, doutora? Camila. Obrigada pelo convite, Até viu? uma próxima. Até. E você pode acompanhar todos os nossos programas no portal estadão.com.br ou no meu canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.